Paz, Senhor, para os irmãos. Eu sou pastor ali na Assembleia de Deus. Eu moro aqui em Campo Grande, mas congrego em Anchieta, né? E hoje nós nos deslocamos, deixamos lá para estarmos aqui com os irmãos. Aleluia. E nós queremos compartilhar da palavra de Deus. O horário de verão é uma prova para a gente, né, irmãos? Porque as pessoas, nós assembleamos, tem uma mania de ir para a igreja quando está escuro, né? Esclareou, está claro, não vai para a igreja não. Agora escureceu, aí nós vamos para a igreja. Aleluia. Mas estamos aqui. Queria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de João, no capítulo 4. Glória a Deus. Evangelho de João, no capítulo 4. E vamos compartilhar aqui alguns versículos da santa e preciosa palavra de Deus. A partir do verso 14. A partir do verso 14, que foi o tema que foi nos designado para esta festividade. Aleluias. Se possível, desce só para diminuir um pouquinho o fundo, diminuir só um pouquinho. Isso. Glória a Jesus. Todos acharam? Amém? Amém. Diz assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a sua vida eterna. E disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha mais aqui tirá-la. Disse Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que quem é de Jerusalém, o lugar aonde se deve adorar. Disse-lhe Jesus à mulher: mulher, crê-me que agora vem, em que neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Você pode se sentar dando glória a Deus. Eu queria compartilhar algumas coisas desse texto. E nós, quando começamos a pastorear, nós começamos a moldar o nosso estilo de mensagem, né? Eu, quando estava estudando, fazendo seminário, saía muito, aí eu era aquele cara, rapaz, espoleta, sabe? Né? Estava era evangelista. Hoje, com as demandas da igreja, com o dia a dia da igreja, com os problemas que a gente tem, nós começamos a ter uma mensagem diferenciada. Então hoje você vai ouvir uma mensagem para falar com você. O que eu gosto muito das mensagens, e isso eu gosto de dizer sempre, que a boa mensagem é aquela que você sai daqui, irmãos, com uma crise dentro de você. A boa mensagem é aquela que você fica a semana toda perguntando o que foi que aquele pastor falou. Por que eu estou assim? A mensagem boa é essa, que nos gera as inquietações, que nos geram, que nós vamos degustando aquela palavra, né? Eu também sou assembleano, eu gosto do fogo, da glória, do poder, do reteté de Jeová, mas muitas das vezes as pessoas pulam tanto, falam tanto, que depois não sabem nem o que foi pregado. Então nós temos que ter a direção que a palavra vem. Bem, o texto fala de um fato muito conhecido, que é da mulher de Samaritana, aquela mulher que Jesus conhece.
e ela está lá no poço, e ela vai beber, ela vai precisando de água. Jesus encontra ela e Jesus começa um diálogo com ela. E Jesus começa a dizer para ela que ele tem uma água, e que essa água que ele tem é muito maior do que ela estava querendo procurar. A primeira coisa, a pessoa procura algo que ela entende que aquilo é o que ela necessita. E quando nós vamos a Jesus, nós sempre, a maioria das vezes, nós vamos à procura de algo, desejando uma solução dele. E nem sempre aquilo que nós entendemos que é a solução está no campo dele, porque no campo dele ele tem algo muito maior do que nós estamos querendo. Aquela mulher procura algo para ela, e Jesus diz: olha, você quer água, mas eu tenho uma água, e se eu der essa água para você, você nunca mais vai precisar você nunca mais vai precisar disso. Jesus continua a dialogar com aquela mulher, e vai conversando com ela, e vai tirando algumas coisas daquela mulher. Aquela mulher tinha problemas, e ela precisava de algumas soluções para a sua vida, para a sua história. Era uma mulher, irmãos, que tinha dificuldade com relacionamento, porque ela já tinha tido 5 maridos, e que ela tinha agora, ela não era dela. E ela começa a entender isso, e aí ela está no campo da adoração, e ela diz que ela era samaritana, e nós sabemos que havia um conflito ali entre os judeus e os samaritanos, porque a salvação vinha dos judeus. De repente Jesus, ele abre um leque para aquela mulher e diz: mas vem a hora em que os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adoram. Quantos adoradores nós temos aqui nessa noite? Amém? Nós temos adoradores. Só que a Bíblia diz, irmãos, que Deus procura os verdadeiros. Se Deus está falando que existe verdadeiros adoradores, é porque tem também os falsos adoradores. E se existe o falso, o parecido, parece, mas não é, é aí que nós temos que nos avaliar se nós somos verdadeiros adoradores ou se nós somos falsos adoradores. O avivamento que a igreja precisa no Brasil é o avivamento dos verdadeiros adoradores. E eu sei, pastor, que hoje também, eu sou pastor e eu sei como é complicado na igreja, quando nós fazemos uma festividade. Mas quem tem sede, bebe na quarta, vai sentir sede na quinta, vai sentir sede na sexta, vai sentir sede no sábado, vai sentir sede no domingo. Quem tem sede quer água, quem tem sede quer Deus. Quem tem sede, irmãos, deseja saciar a sua... Irmão, não tem essa. O verdadeiro avivamento, ele não vem com esse negócio que a gente vai na igreja 2 dias já estamos satisfeitos. Lá na igreja nós temos um problema. A nossa ceia lá é no segundo domingo de manhã. O crente vai no domingo de manhã, não vai no domingo à noite. Ele já se sente satisfeito. Sabe o que é isso? Falta de sede, falta de fome. E nós nos dizemos que somos verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e verdade. Irmão, nós vivemos uma época em que o falso é muito parecido com o verdadeiro. Nós vivemos numa época em que as coisas são muito parecidas, muito idênticas, parece, mas não é. Sim ou não? Há um tempo atrás, tinha um grande jogador de futebol, e nós conhecemos, vimos pela televisão. Esse jogador, ele teve uma situação não muito bem vista. Ele teve um envolvimento com uma pessoa homossexual, e ele disse que não reconheceu. Parecia, mas não era. Mulher é mulher, né? Homem é homem.
E você sabe de quem eu estou falando. Ele botou 2 gols lá na Alemanha e nós fomos pentacampeão. Aí ele vem dizer, não sabia, parecia, mas não era. Diga glória a Deus. Se nós colocarmos aqui, se eu tivesse aqui uma garrafa de Coca-Cola, e eu colocasse dentro da Coca-Cola Pepsi, e desse para alguns daqui, eu duvido que ele, pega para essa turma e fala assim, isso aqui é a garrafa de Coca-Cola, o conteúdo é de Pepsi. Aí fala assim, bebe, fala para eles vão saber se é Pepsi ou se é Coca. Eles vão dizer, não é Coca. A embalagem é da Coca-Cola, mas o conteúdo é Pepsi. Parece, mas não é. Tem coisa que está parecendo, mas não é. Parece que é Deus. Parece que é um movimento do Espírito. Parece que é profecia de Deus. Parece que é mensagem de Deus. Mas não é. Não é. E aí Deus procura uma classe só do que é verdadeiro. Porque Deus não aceita pirataria. Deus não é Deus de Paraguai. Deus não aceita aquilo que não é verdadeiro. Eu comprei um dia, eu estava assim, eu tenho Nextel, aí eu falei, eu vou comprar um aparelho. Eu fui lá na Uruguaiana comprar um aparelho. Irmãos, o aparelho é Nextel, é Motorola. A embalagem é igualzinho. No primeiro tombo que ele tem, você fala, joguei meu dinheiro fora. Ele bate, despedaça tudo. É assim ou não é? Vocês aí, eu vou comprar aqui esse, olha, esse iPhone é 2.000, mas lá vende por R$200. É igualzinho. Olha, tem o símbolo. No primeiro tombo ele é destruído. Parece, mas não é original. O original cai, já caiu várias vezes aqui, não, e volta a funcionar. Cai dentro do lado e volta a funcionar. Então, tem coisa parecendo, mas não é. Tem coisa que está igualzinho, mas não é. E Deus não aceita esse negócio. Deus só trabalha com aquilo que vem dele, porque ele trabalha com a verdade. Diga glória a Deus. Eu quero que você saia daqui nessa noite consciente de uma coisa. Eu sou um crente de verdade. Eu sirvo a Deus de verdade. Eu sigo aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Eu não vou viver na mentira. Eu não vou viver parecido. Eu não vou ser igual. Eu sou crente, eu não sou. Eu sigo a Deus, eu não sigo. Aí, irmãos, na nossa sociedade, tá bom. Sabe qual é o nosso problema? Deixa pra lá. Diga glória a Deus. Tem línguas estranhas que parecem, mas não é. Tem batismo no Espírito Santo que parece, mas não é. E aí nós temos que ter a linha do discernimento. Existe na Bíblia chamado discernimento do Espírito. É uma linha muito fina entre o que é Deus e o que não é Deus. E a igreja, ela precisa nesse tempo se posicionar, porque é a classe que Deus procura, irmãos. É como se Deus estivesse dos altos céus, e é assim mesmo, e ele fica com um detector, esse é verdadeiro, esse é verdadeiro. O verdadeiro adorador, ele é diferenciado, e muitas das vezes ele não vai ser nem entendido, porque nós estamos com uma turma de falso por aí. Os nossos púlpitos temos que ter muito cuidado para saber quem nós estamos colocando nos nossos púlpitos. O pastor da igreja, tanto dessa igreja como o pastor maior, o presidente, ele tem que ter muito cuidado, irmãos. Lá na igreja, pastor Renato, chegou na igreja, profecia, revelação, mistério, bababá, mulher de Deus cantava bem, rodapiava e pá. No final, sabe o que aconteceu? Ela e uma irmã da nossa igreja tiveram um caso. Manda fora, Jesus! É demônio! Queima! E aí, como é que fica, gente?
Aí o pastor, meu Deus, ela profetizava, ela pregava, ela canta e o fogo cai. E daí? E daí? Graças a Deus, que Deus ainda é o Deus que mostra e que revela. Não há nada escondido que Ele não venha revelar. Não há nada escondido que Ele não venha nos mostrar, irmãos. Porque a igreja não é minha, a igreja não é do pastor Renato, a igreja não é do pastor Marcador. A igreja tem um dono, e o dono dela está no outro trono olhando. Não há nada falso que Ele vai deixar no meio da igreja do Senhor Jesus. Deus, Ele quer aquele que o adore, e o adore em espírito e em verdade. Meus irmãos, estamos no tempo da verdade. Chega de nós vivermos. Tem muito crente paraguaio aí que diz que é o lugar que mais tem essas coisas aí. E eu deixo lá com a minha esposa, estou precisando desse negócio desse, agora essa onda de smartphone. Ela falou, vou comprar um Xing Ling. É Xing Ling que diz? Um Xing Ling é esse aí mesmo, a quebrar o galho. Mas não adianta comprar esses troços, você gasta dinheiro, isso é dinheiro jogado fora, isso é maldição. É melhor esperar um pouquinho e comprar aquilo que é original. Deus não é Deus, Deus nem é Deus de genérico, meu irmão. Deus é só Deus das coisas originais. Deus nos estabeleceu. Eu me lembro, Deus quando fez lá em Gênesis capítulo, lá no início, que Deus fez os céus e a terra. Deus criou macho e fêmea. Deus criou o homem e a mulher. Deus criou os animais, todos eles com seus pais. No princípio, não existia o pecado, não existia a existência, até que Adão se envolve, aceita a conversa que é de Eva. E ele, muito do covarde, se omite da sua verdade, porque a palavra do Senhor diz que o cabeça da casa é o homem que se estabelece. Ele diz, não fui eu não, Senhor, foi a mulher que tu me deste, que falou desse fruto, eu comi o fruto, sou responsável, homem macho, crente que é fiel, homem de Deus, provedor da casa. Deus estabeleceu, o relacionamento é com o homem. Deus chama ele e diz, olha, o negócio é contigo, rapaz. Então Deus criou o que era verdadeiro. Nós estamos vivendo um tempo em que Deus vai voltar atrás e vai dizer, é isso aqui que eu quero, aquilo que é original, aquilo que não vivia no pecado, não vivia nessas mazelas, não vivia nessas desgraças, é isso aqui que eu quero. Aquele que andava com Deus, que falava com Deus, que conversava com Deus, que se dialogava com Deus. Irmão, Deus está trazendo esse tempo para nós hoje. Deus quer, se você é desses, levanta a tua mão e dá glória a Deus. Aleluia. São vendas na Assembleia de Deus. Aleluia. Irmãos, e como é que nós fazemos? O que nós temos? Porque a gente vive no mundo hoje, irmãos, tão corrido. E parece que as 24 horas podiam se transformar em 48 horas. Eu digo lá na minha igreja, vocês só lembram da igreja quando dá 18h30. Quando termina o jogo. E aí vocês falam assim, eu tenho que ir para a igreja. Eu tenho que ir para a casa do Senhor. Meus irmãos, o verdadeiro adorador, ele não vive nisso, irmãos. O verdadeiro adorador, ele tem uma intimidade com Deus, um relacionamento com Deus. E aí o obreiro ligou para mim e falou, pastor Josué e tal. Eu falei, rapaz, sabe por que tu esqueceu? Porque tu não tem compromisso, não tem responsabilidade. Eu fico o tempo todo pensando nesse negócio, eu fico o tempo todo pensando na igreja. Posso estar lá na China, onde for, eu vou estar ligado nas coisas de Deus, no pensamento de Deus, focado nas coisas que Ele tem para mim, porque eu tenho um compromisso, eu tenho uma responsabilidade. Deus me deu um chamado, eu não posso abrir mão, eu não vou viver deslocado disso, não dá isso para mim. Eu gosto dessa adrenalina, eu gosto desse negócio, sabe por quê? Eu creio na palavra de Deus, e eu quero assim, se Deus, Ele está à procura, irmãos, se Deus está à procura, eu tenho convicção que nessa noite Ele tem achado verdadeiros adoradores, e se Ele tem achado verdadeiros adoradores, Ele vai dar vitória, Ele vai dar bênção, Ele vai fazer milagre, Ele vai entrar na tua causa, Ele vai arrebentar os grilhões, Ele vai expulsar os demônios, Ele vai expulsar a enfermidade, Ele vai fazer, porque Ele está procurando e Ele achou. Ele
Deus. Essa igreja, irmãos, é uma igreja abençoada. Uma igreja que Deus vai usar, que Deus vai fazer. Então, se você bebe da água, se você tem Jesus na sua vida, deixa com Ele. Como diz aí, joga a bola para Ele, meu filho. Eu só sei de uma coisa, que o Brasil ainda não é santo, porque a igreja também não é santa. Simplesmente isso. Nós temos na história um moço chamado Daniel. Daniel, ele vivia dentro da corte. Ele era, se fosse nós falarmos, ele era um estadista, ele era um camarada inteligente. Tinha um rei chamado Nabucodonosor. Sabe o que acontece, irmãos? O rei, o líder, pode ser ímpio. Se a igreja se posicionar, Deus salva, liberta e transforma ele. Sabe qual é o nosso problema? Ai, meu Deus do céu. É isso. Eu creio. Pode não ser dos nossos, mas se vai entrar como presidente desse país, quem é? Se a igreja se posicionar, Jesus salvar ele, libertar ele, tirar os capirotos dele e ele reconhecer como Jesus o Salvador. Parece que nós perdemos isso, irmãos, e achamos que Deus não pode mais fazer essas coisas. Deus salva presidente, salva advogado, salva traficante, bandido, quem for, não vai transformar esses camaradas aí. É só a igreja se posicionar. Então vamos ser verdadeiros adoradores. Vamos levantar as nossas mãos. Há um fato na Bíblia, eu não vou me transcorrer muito. Há uma história na Bíblia de um homem que tinha uma família muito abençoada e que um dia esse homem tem 2 filhos e esses 2 filhos que ele tem, Jacó e qual é o outro nome? Esaú. Aí um dia lá, estão lá no conversa e tal, a mãe fala, vamos fazer um negócio aqui e vamos dar uma volta no teu pai. Teu pai já está velho e vamos aplicar aqui. É a mãe. Foi a mãe, irmãos. Você sabe da história, vocês conhecem a Bíblia, essa igreja tem conhecimento da palavra. Aí ele vai e diz assim, meu filho, que Rebeca e Jacó vai, a Rebeca fala, vamos enganar Isaac. Já sabe tudo, fantasia, bota roupa, faz tudo, faz o guisado. Aí ele diz assim, Gênesis capítulo 27, aí diz assim, 27 versículo, e disse Isaac a Jacó, chega-te agora, para que eu te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo ou não, porque ele disse que ele era Esaú. Então se chegou a Jacó, a Isaac, seu pai, e o papai disse, a voz é a voz de Jacó, porém as mãos são de Esaú. A voz é de Jacó, as mãos são de Esaú. Agora vai apertar. A sua vida fala uma coisa, os seus atos falam de outro. O seu namoro parece de crente, mas não é de crente. A voz é de Jacó, as mãos é de Esaú. Você aqui parece, lá fora você é outra coisa. A voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. Você está entendendo? Parece, mas não é. O seu casamento parece, mas não é. A sua casa parece de crente,
depois, como é que é? A vizinhança te odeia, porque lá é uma bagunça, uma baderna. Seu comportamento aqui é um, na sua empresa você é outro. Você com a sua mulher é um, fora da presença da sua mulher você é outro. Você diante do seu marido é um, fora da presença do marido é outro. Na casa com seu pai você é um, fora daí você é outro. Você está com a voz de Jacó, mas as mãos são de Esaú. Deus quer verdade, irmãos. Aleluia. Não adianta ninguém enganar. Os olhos de Deus são como chama de fogo. Quando eu estou diante da tela do computador, é aí que eu quero ver quem é Jacó ou quem é Esaú. Meu Deus. Senhor da glória. Glória a Deus. Por que tem marido que tem Facebook e a mulher não tem a senha? Por que tem filho que tem redes sociais e os pais não têm a senha? O que é que você tem lá, meu filho, que é segredo para sua mulher? Meu Deus. Lá em casa todo mundo tem a mesma. Meu irmão, a senha, bota aí, a senha é igual. Eu tenho vezes até que entra é a mulher que está entrando. Eu sei a senha dela, entendeu? E eu tenho a minha senha, bota a senha igual aí, a mesma senha, para mim e para você. Você tem que saber com o que eu estou fazendo e ela tem que saber o que eu estou fazendo. E a minha filha chega em você também, cadê a senha? Eu quero saber da senha. Eu quero saber o que você está fazendo aí. Esse negócio de marido que esconde, fica até de noite, de madrugada, diante da televisão. O que você está vendo, rapaz? Você não pode esconder nada. Você pode esconder da sua mulher, você pode esconder do seu pastor, você pode esconder até de toda a igreja toda, mas você não esconde daquele que está lá de cima. Ele está te vendo. Aleluia! Porque a voz é de Jacó, mas os braços e as mãos são de Esaú, meu filho. É melhor para 100, hein? Aleluia, Deus! Eu estou falando para você, você tem que sair daqui hoje com a cabeça em pé, o cabelo arrepiado, e falar: o que esse pastor veio fazer aqui? E aí você vai lembrar: eu sou falso ou sou verdadeiro? Eu sou Jacó ou sou Esaú? Eu quero a verdade ou eu quero a mentira? Não tem conversa não, meu irmão. É céu é mesmo. Quer céu ou quer inferno? Quem quer céu aí? Aleluia! Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então Deus, irmãos, nesse tempo, olha aí, ó lá, vai para a verdade, meu irmão. Deus vai romper tudo. Deus vai romper tudo. Deus vai abrir a porta de emprego. Deus vai resolver o problema no seu casamento. Seu ministério vai fluir. Sua vida vai andar. Jesus vai operar. Vai para a verdade. Faz igual aquela mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher do fluxo de sangue, já foi até falado aqui, há 12 anos. Ela tinha um problema. E um dia ela falou: eu vou romper com a multidão. Eu vou correr discriminada. Eu vou para Jesus. Nessas casos, só Jesus podia solucionar. Ela vai e diante, só que ela vai de costa. Você já leu esse texto? Ela vai de costa e ela vai correndo de brando e toca em Jesus. Quando ela toca em Jesus, a Bíblia diz que Jesus diz assim: de mim saiu virtude. Quem me tocou? Como quem te tocou, Jesus? A multidão te aperta, todo mundo te toca. Aí o texto diz assim: e ela ficou de frente e contou-lhe toda a verdade. Olha o texto diz: e contou-lhe toda a verdade. Quando ela conta a verdade, Jesus cura ela. É próprio, eu entendendo que Jesus curou ela com não. Ela disse que ela foi para Jesus e falou: eu falo a verdade. Ela não podia tocar em Jesus, ela não podia estar ali. Ela abriu tudo, ela contou tudo, ela se abriu. Meu irmão, se abre para Jesus, conta tudo, abre esse coração, fala as mazelas da tua alma, conta a verdade, e aí Jesus te cura. Jesus opera. Eu estou terminando a minha fala. Jesus faz. Filhinha, conta a verdade.
Filhinho, conta a verdade para papai. Obreiro, conta a verdade para o seu pastor. Aleluia, Deus. Obreira, conta a verdade para o seu pastor. Louvado seja Irmãos, o Senhor. conta a verdade. Viva na verdade. Aleluia.